Olá, eu sou o Gomes e nesta aula eu quero falar com você, em particular contigo, na primeira pessoa, sobre o que é que deves fazer durante a apresentação do software. Porque muitas pessoas vão para a apresentação do software e levam simplesmente o seu corpo e a sua alma e depois ficam lá todos estatilados e não conseguem dar os avanços. Por isso reservamos esta aula para explicar algumas coisas que consideramos importantíssimas que não podes deixar de fazer quando estiveres a fazer uma apresentação de software. Tipo, se você vai fazer uma apresentação de software e não fazer alguma das coisas que eu vou falar aqui, a chance de ter sucesso é muito baixa. E quando falamos sucesso, é a chance de você chegar a vender é muito baixa, ok? E na aula passada nós explicamos como você vai fazer a preparação, como você vai se preparar para fazer a apresentação do software, não é? Como você vai se preparar, como é que você vai se preparar para fazer a apresentação do software? O passo a passo do que você deve fazer para se preparar para ir apresentar o software. Onde dissemos, por exemplo, tens que começar pelo diagnóstico, tens que montar um roteiro, tens que testar tudo antes de ir para a apresentação e principalmente deves praticar o máximo possível. Todas essas aulas fazem parte do módulo 2 do curso Técnicas de Apresentação de Software, ok? Pois é, agora vamos lá. O que é que você vai fazer durante a apresentação do software? Uma vez, um camarada aqui nosso, um funcionário aqui, um colaborador nosso, um colega aqui nosso, fez uma pergunta, né? Fez uma pergunta, disse, pô, Boss, por que você sempre que vai fazer a apresentação de um software, e ele até foi mais específico, sempre que o boss vai à apresentação do Silica School, o cliente mais cedo ou mais tarde compra? Yeah. Na altura eu disse a ele, não sei, se calhar consigo lhes convencer melhor. Só que depois li aquele livro ai, tá esquecendo o nome dele. Mas o livro até, não sei se já tem tradução em português, porque estava todo ele em inglês. Oferta de 100 milhões de dólares, esse é o título do livro. E ele disse assim, numa das componentes, não é? Ele diz que quando você vai fazer uma oferta, tens que vender o sonho. 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 Então foi aí que eu entendi que realmente, sempre que eu vou fazer uma apresentação, eu me esforço o máximo em vender o sonho. Em vender o sonho. Porque eu já fiz muitas apresentações de software. Ainda estou me lembrar aqui de uma que foi aqui no Zango 3, foi aí no Zango 3, no colégio Pingo de alguma coisa, agora não consigo ver o resto do nome, mas é um cliente, Pingos do Alvoredo, me lembrei agora, ok? Eu fui fazer lá uma apresentação, por acaso uma senhora muito simpática, que a dona daquela instituição, uma senhora muito simpática, não é? Fui lá fazer uma apresentação de software, fiquei lá 2 horas e meia ou três. Sim, porque cheguei lá às 17 horas e saí de lá 20 e... Ok, quase 3 horas. Ok, quase 3 horas. Fiquei lá quase 3 horas para ir fazer a apresentação do software. E pasmem vocês, eu não abri o software. Em nenhum momento eu apresentei, clica aqui, clica ali, clica aqui, clica ali. Não apresentei isso, não foi necessário. Mas fiquei lá 3 horas. Uma hora foi a falar com o pedagógico e as restantes 2 horas a falar com ela e não abri, em nenhum dos momentos, por acaso, abri o software. Não precisei abrir o software. Não liguei o software. Na verdade, eu tinha aquilo ligado, mas quando eu estava a dar conta que eu não estava a usar, até fiz um teste para ver se alguém vai reclamar. Fechei o ecrã do portátil e ninguém deu por isso e continuamos a nossa conversa. Digo, continuamos a nossa conversa. E assim que saí de lá,
Dia seguinte de manhã, o dinheiro já estava na conta, já foi feito a transferência, só mandou já o comprovativo. Acho que ela até fez a transferência no mesmo dia, o dia seguinte de manhã. Só sei que quando eu acordei, ou seja, quando eu peguei no telefone, porque às vezes sou muito lento a pegar no telefone, posso acordar cedo e fazer tudo, mas só pegar no telemóvel 7h30, 8. Mas quando eu peguei no telemóvel, que é mais ou menos por volta dessa hora, já tinha o comprovativo da transferência no WhatsApp, ok? Entenda, fui vender software, entendam, fui vender software, mas não abri o software, não abri. Porque na verdade, eu fui vender o software na prática, mas o software que você está a vender é para resolver algum problema. O software que você está a vender é o quê? É uma solução. Do ponto de vista físico, se assim podemos considerar, é um software. Mas do ponto de vista psicológico, é a solução para um problema. E a solução para um problema é o quê? É um sonho que todos nós temos. É um sonho que todos nós temos. Então, se você conseguir vender este sonho, é venda garantida. É venda garantida. E repito, não estou aqui a me auto-vangloriar, né? Sempre que eu vou fazer uma apresentação do Silica School, em particular, não importa qual é a versão daqueles mais velhinhas, antigas que nós tínhamos aqui, até as mais recentes, sempre que eu vou fazer é uma venda garantida. Agora, pode acontecer que naquele dia mesmo vão transferir o dinheiro no dia seguinte, ou, por exemplo, vai precisar uma segunda ou uma terceira apresentação. Isso acontece, é normal, mas é uma venda garantida. Até já aconteceu casos que eu fiz 4, 5 apresentações, depois parece que ninguém mais quer saber daquilo. Quando vocês estavam te ligando, não, já estamos em condições, estamos ainda a comprar isso, comprar aquilo para preparar as condições. É uma venda garantida. Garantida. A última apresentação que eu fiz, porque agora faço menos, costumo deixar aqui com a juventude. A última apresentação que eu fiz, por exemplo, já haviam passado lá 5 camaradas a apresentar outros softwares. E quando eu lá fui para apresentar o Silica, e mais uma vez quase não abri o Silica, foi uma venda garantida. Por quê? Vendi o sonho. Vendi o sonho. Tudo que eu vou falar aqui neste vídeo, pensa sempre. Devo vender o sonho quando eu vou fazer uma apresentação. O sonho. Que é o que interessa. Devo vender uma solução. Eu devo apresentar uma solução para a pessoa, devo apresentar uma solução para a empresa, devo apresentar uma solução para aquele negócio. E não minta, não fala de coisas que não tem. Porque depois, quando vão te pedir para pôr na prática, poderás ver fumo e não conseguir concretizar. Venda o sonho com aquilo que você sabe que está no software, ok? Tudo que eu vou explicar aqui, o objetivo é só vender o sonho. Porque se você conseguir vender o sonho, se você conseguir, ok, qual é a dificuldade que você tem? Me explica aí, qual é a dificuldade que você tem? Ah, não, olha, há um caso, agora me lembrei aqui, há um caso aqui. Ali no Benfica, ok? Ele dizia assim, o meu maior problema é que quando eu saio da instituição, nem que for só para uns 10 minutos, uns 20 minutos, parece que tudo para. Pô, e tudo para por quê? Não, é que eu tenho aqui, não sei o quê, se eu me descontrolo, as pessoas vão fazer faturas a mais ou a menos, vão errar e não sei o quê, papapá. Então, é complicado. E este é um cliente, por acaso até nos tornamos próximos. Este é um cliente que, quando levaram lá o flyer, nem queria saber de nós. Levamos lá o flyer a vender folha de prova, que é um dos negócios que nós temos aqui. Permitam-me que eu partilhe isso com vocês agora. Levamos lá flyer a vender folha de prova e dissemos a ele que também tínhamos o software. Ele disse, já tenho aqui software, não vou precisar. Só lhe disse, mas também fica com ele, mas lê, se precisares, liga. Se não precisares, não faz mal, pode deitar fora. E quando ele ligou e meteu os problemas dele,
E ele disse, eu não consigo sair da escola. E ele tinha que estar lá na escola. A escola abriu, ele é diretor, tem que estar lá, porque se ele sair, quando chegar já vai encontrar besteira ou alguma coisa assim não andou. Ok, então eu entendi qual era o problema dele não conseguir sair. E por que ele não conseguia sair? Porque todas as atividades ele tinha que controlar permissões e companhia. Tinha que controlar as permissões dos utilizadores. Quando demos o Sílica, com esse todo esquema de permissões e não sei o quê, em que ele tinha certeza que ninguém vai fazer uma fatura. Se a fatura tem multa, a multa vai estar lá. Se a fatura tem não sei o quê, tudo vai estar lá. Tudo vai estar lá. O que acontecia? Pô, ele, nas primeiras semanas, ficou aí aquele processo todo da instrução, Mas depois deu conta que ele já podia ficar 10 minutos na sala dele, ninguém ia chamar. 20 minutos, ninguém ia chamar. 30 minutos, ninguém ia chamar. Espera aí. Ninguém está a chamar por mim. Ninguém está a chamar por mim, tá vendo? Então ele fazia isso tudo. Então um dia desses, só ausentou uma manhã inteira. Ninguém deu pela ausência dele. Voltou de tarde, encontrou uma coisinha outra, fez. Disse, pô, me ligou, nesse dia ele me ligou. Nesse dia ele ligou para mim. Poxa, engenheiro, esse teu software me ajudou muito. Agora já consigo sair daqui. Pô, é milagre. Poxa, agradecer. Imagina você. Eu vendi, eu ganhei dinheiro com aquilo, mas ele me ligou a agradecer porque gostou da solução. Porque o valor percebido para ele daquela solução foi muito maior do que o preço que ele pagou. E são nossos clientes até hoje. Eles estão conosco desde 2018. Eu estou a gravar esse vídeo em janeiro de 2024. São nossos clientes até hoje, ok? São nossos clientes até hoje. Então, isto é para você entender. Para você entender. Vendam o sonho, vendam. Eu tenho muitos exemplos, mas eu tenho tantos exemplos que eu podia dar aqui a vocês. Tenho tantos exemplos disto. E por isso é que eu insisto que você deve fazer uma apresentação e que nesta apresentação você deve vender o sonho. Tenho tantos exemplos, ok? Tenho tantos exemplos que eu podia dar aqui. Ok? Então, se você conhecer bem o público, é golo. Dominaste isso tudo. Agora, imaginemos que você esteja numa situação. Até eu não diria imaginemos. O que eu vou dizer aqui é o seguinte. Lembra-se de uma coisa. A pessoa não quer entender como vai se configurar o software. Essa parte é tua. É do técnico. Eu, por acaso, também demorei um pouco até entender isso, ok? Havia um tempo que eu ia para a apresentação, lá mesmo no início, lá nos anos 2010. 10 não, 2014, 10 ainda nós não vendíamos. Deixa eu puxar aqui, 2014, ok. Lá nos anos 2013, 14, mais ou menos. Havia momentos que eu ia para fazer a apresentação, ficava aí a mostrar como ele vai configurar, como ele vai meter a tabela de preço. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso. Ele quer ver, ok, no dia a dia, depois das configurações, como isso vai funcionar, ou como o trabalhador dele vai fazer a fatura, ok, ele vai fazer assim. Como é que eu vou tirar o relatório? Como é que eu vou saber que ele mexeu? Como é que eu vou fazer isso? É isso que ele quer ver no final das contas. Então, não perca tempo em demonstrar configurações. Foca-se em mostrar como aquilo funciona no dia a dia, porque ele precisa de software para resolver o problema dele do dia a dia, não para resolver as configurações. Porque configuração você vai fazer no primeiro dia, depois da instalação, depois alguém vai mexer lá mais. Na maior parte dos negócios, depois da configuração, ninguém mais precisa ir mexer lá depois da configuração inicial. Vai mexer para adicionar um produto novo, alguma coisa assim, mas ninguém vai lá mexer mais. O NIF da empresa vai mudar, não vai mudar, o nome da empresa vai mudar, não vai mudar. Isso geralmente fica lá para toda a eternidade. Se você perder tempo a mostrar essas funcionalidades aí, ele só vai ficar te olhar e temos um problema. Nós que entendemos um bocado de informática, quando queremos falar de funcionalidade, vamos dizer, essa é uma câmera de X megapixel, foco ultra, 4 vezes, não sei o que, papapá. Estou a dar um exemplo, você querer mostrar uma câmera. Mas vamos falar a verdade. O povo geral que compra telefone, lê isso. Não lê. A pessoa pega no telefone, faz uma foto para ele e vê a qualidade e pronto. Está a perceber o que eu estou a tentar explicar, né? Espero que você esteja a perceber o que eu estou a tentar explicar. Se você for imagina um telefone. Você fica aí como a Apple ou a Samsung fazem, né? Explicam tudo de técnico que tem lá, que está lá. É uma câmera ultra, de noite faz não sei o quê, papapá. Tem um foco 4 vezes X, um estabilizador de lá. Você alguma vez leu isso tudo?
Você alguma vez leu essas especificações todas na hora de você decidir comprar um telemóvel ou não? Você não lê, o que você faz é o quê? Pega na câmera, testa a fotografia, você próprio vê se está a funcionar. É a mesma coisa com os softwares de faturação. Não perca tempo a mostrar os gigas, os RAMs, não sei o quê, as configurações, esquece isso. Se alguém perguntar, você mostra. Mas se ninguém perguntar, foca-se no essencial, foca-se no dia a dia, foca-se nas coisas que ele vai fazer no dia a dia. Olha, nós temos um vídeo aí na nossa plataforma, nós temos uma aula, uma videoaula, uma aula, nós temos aí na nossa plataforma, por exemplo, num dos nossos cursos, aí onde nós falamos dos softwares do Universo Sílica, você vai ver lá, eu tenho lá uma apresentação muito curta do Sílica ERP, acho que deve ter uns 10 ou 15 minutos e tanto. Você vai lá ver, eu não mostro definições nenhuma nesta aula, porque é um vídeo de demonstração, sendo um vídeo de demonstração, eu vou no que lhes interessa, ele quer ver fatura, ele quer ver relatório, é isso que ele quer ver. Então, mostra isso para ele, ok? Mostra isso para ele. Agora, presta atenção aqui. Presta atenção no que eu vou falar agora. Sabes o Silica RP? O seu universo Silica, se você não sabia, eu explico agora. Não começou com Silica RP, na verdade começou com Silica School, porque o primeiro negócio que nós demos suporte, na altura como a folha de Excel, era uma escola. E quando ele virou um software de gestão escolar. E fomos instalar para um. Na altura começamos a vender, a primeira vez, né? Fomos instalar para alguém. E por acaso essa pessoa disse assim. Por acaso é um senhor que é cliente nosso até hoje, senhor Pedro. Agora me lembrei do nome dele, senhor Pedro. Pois é. Fomos lá instalar o Silica, tá? Tá? O Silica School na escola dele. É uma história assim bem caricata. Instalamos e ficou lá funcionando na escola dele. E ele tinha um outro negócio que era uma farmácia. E ele liga para mim e diz assim: Poxa, gostei tanto do software, também quero que você leve para a farmácia. Eu disse, mas isso é software de gestão escolar. Então faça um que dê para a minha farmácia. Eu disse, ainda não está pronto, não faz mal. Você me faça um software que dê para a farmácia. Eu vou esperar o tempo que você quiser me dar. Então, uma vez, um cliente a quem fomos instalar um software, ok? A quem fomos instalar um software, no caso Silica School, é que nos obrigou que construíssemos um software para ele, para a farmácia dele. Então fizemos o software Silica para a farmácia. Depois ele abriu um centro médico e disse, não, não quero mais ninguém aqui. Você também vai me fazer agora um para trabalhar no centro médico todo. Explicou o que ele queria no centro médico, eu quero a área do ambulatório. Eu não entendia muito disso, mas por causa disso fui obrigado a investigar. Eu quero ambulatório, quero não sei o que, quero não sei o que, tá. Então criamos o Silica Yields. E por que eu estou a contar para você essa história? Já deixa conta que ficaste muito atento nessa história. Pois, quando você for apresentar, conte história. Eu contei essa história para ti, para mostrar que quando alguém está a contar uma história, a nossa atenção foca-se para a pessoa. Isso chama storytelling. Storytelling, os ingleses dizem, os americanos chamam assim, os ingleses, sei lá quem que chamam storytelling. Na tua apresentação, conte uma história. Conte uma história. Olha, fizeram um estudo neurológico e deram conta que quando alguém está a contar uma história, as pessoas começam, o que está a contar e o que está a ouvir, depois de um minuto, o cérebro deles fica sincronizado, está vendo? Fica sincronizado, começam a andar na mesma sintonia e começa a criar uma relação. Eu vou te contar tudo o que eu quiser de sílica. Eu vou te explicar todas as funcionalidades de sílica. Mas eu tenho a certeza que alguns exemplos e história que eu te dei aqui, você vai se lembrar. Porque muita gente se lembra dessa história. Eu encontro outros clientes que se lembram dessa história. Tá vendo? E lembra daquilo que eu vos disse, daquela senhora que eu vendi no Zango? Que eu fui lá vender sílica, mas não abri o computador. Sim, eu passei a vida a lhe contar a história de exemplo de sítios onde o sílica já foi instalado. Testemunho. Foi o que aconteceu. Eu só passei a vida a lhe contar a história. Ela metíamos um problema que ela passava. Eu explicava e dava exemplo de como ultrapassamos no outro sítio e contava uma história de como deveria ser e procurava um problema parecido que poderia derivar daí. Conte umas. Pô, isto aí não sei como que eu vou te explicar. Para você me entender, rapaz.
Conta história. Conta história. História é o rei das apresentações. Não, você pode explicar tudo o que você quiser do ponto de vista técnico, mas se você não contar uma história, as tuas chances de ter sucesso na apresentação são pouquíssimas. São pouquíssimas. Olha, um bom exemplo de contos de história. Um bom exemplo de conto de história. Você pode querer ou não. Você pode ser cristão, islâmico, sei lá qual é a tua religião. Até pode ser ateu, agnóstico. Pode ser o que você quiser. Mas vamos ser honestos. Essas igrejas, essas seitas que andam por aqui, por que que tem tantos fiéis? Por que que tem tantos crentes? Alguns de nós nos olhamos, claramente nos parece que isso é uma confusão do caramba. Mas as pessoas vão lá por quê? É simples. Prova social e conto de história. Eles são reis do conto de história. Eles são reis de conto de história. O próprio Jesus foi rei de conto de história. Jesus passou a vida aqui, os ensinamentos dele todos foram em parábola. Por quê? História! História! Todos os ensinamentos de Jesus estão em parábolas, fazendo comparações. Nós nos lembramos das parábolas com maior facilidade, porque é uma história. E as igrejas pegaram as parábolas, continuam a usar, continuam a conta a história de Jesus, conta a história de Noé, contam a história de José do Egito, contam a história do povo hebreu, contam o quê? Contam história, contam história. Nós somos africanos, como é que a cultura africana se estabeleceu até hoje? Por via de quê? História. Conte história, por favor, conte história. Se você não tem história própria, busque testemunho de clientes, busque, sei lá, faça o que você quiser, mas conte uma história. Busque testemunho de clientes para validar. Busque testemunho de clientes para validar. Vai lhe ajudar muito. Vai lhe ajudar muito. Vocês estão a ver que durante essa aula eu estou a citar muitos exemplos de alguns clientes nossos. Porque é isso que eu faço nas minhas apresentações. É isso que eu passo a vida fazendo nas minhas apresentações. E por isso que quando eu vou numa apresentação, a chance de vender é bem maior. Porque a pessoa fica assim, ok, isso já aconteceu, afinal, e vocês ultrapassaram? Sim, nós ultrapassamos. Tá vendo? Isso foi no colégio o quê? Foi no colégio X. Isso foi em qual loja? Na loja X. Isso foi no armazém quê? No armazém X. Qual foi a farmácia? Na farmácia X. E alguns, eu já vi um que inclusive ligou num desses, porque por coincidência era um amigo que era um conhecido, ligou e realmente aqui nós não temos sílica. Aquilo é golo, naquele momento que ele testemunhou, assunto fechado, assunto fechado. Tá vendo? E as histórias também são boas, incentivadoras, de abrir loops, né? E faz com que o povo queira interagir. O povo queira interagir, as pessoas que estão a assistir a tua apresentação, queiram interagir. Se as pessoas interagirem, melhor, tá vendo? Por quê? Você tem que lhe dar muitas vezes a palavra, tem que dar muitas vezes a oportunidade de falar. Para você quê? Para você encontrar os problemas que eles estão a ter e aí é por onde o caminho que você vai. É o caminho que você vai seguir. Você quando encontrar um furo, quando eu digo um furo aí, um problema que ele te explica, que ele está a passar, que você conhece a solução, é o teu caminho, é aí por onde você vai. Não perca mais tempo, porque é o problema que ele está a viver. É o problema que ele está a viver. Tá vendo? É o problema que ele está a viver. É o problema que ele está a viver. Bom, não é preciso dizer que você tem que responder as perguntas. Aquele exemplo que eu falei. Então, ele fazer pergunta. A primeira, pega no telefone, liga para lá. Não, isso não é bom. Isso tira a seriedade do trabalho, ok? A primeira pergunta, não estou a dizer que você sabe tudo. Ok? Não estou a dizer que você sabe tudo. Mas, quando você não saber, diz não sabe. Quando você sabe que está ao alcance de outra pessoa que podes ligar, podes pedir essa opinião. Mas não podes constantemente, ao responder perguntas de utilização do software, toda hora ligar para alguém para dar esclarecimento. Isso aí que não fica bom. Não fica mesmo, não fica bom. Não fica bom. Isso é um perigo. Ele baixa a confiança do cliente para com você, ok? Baixa a confiança do cliente para com você. Então é isso que eu estou aqui a explicar a você. Mas não deixes dúvida na sala. Isso também é um problema grande, né? É que você vão te fazer muitas perguntas, algumas não estão ao teu alcance, mas não deixe dúvida aí na sala. Responda o máximo possível. Daí que nós falamos no vídeo anterior, pratique, pratique, pratique.
Ok? Não deixe dúvidas. Temos uma outra aula, penso que é a aula a seguir, que é das objeções, né? Que eu vou explicar já as principais objeções. E essa aula das objeções leva aquilo como as principais dúvidas vêm dali, tá vendo? As dúvidas vêm dali para você entender. Destaque casos do sucesso. Eu acabei de vos falar das igrejas. Eu disse que Jesus Cristo passou a vida aqui a nos contar a história e por isso é o maior contador de história que existe. Porra. O camarada morreu há 2000 anos, mesmo. Mas ninguém consegue esquecer a história dele. A história dele até hoje. A história dele até hoje. Hein? Até hoje, bilhões de pessoas, bilhões, bilhões. Começou com 12, a história dele até hoje, bilhões de pessoas continuam a contar. Agora, tem os falsos, tem os verdadeiros. E como é que as igrejas atuam? Já deste conta. Vou dar o mesmo exemplo. Eu estou aqui a falar de destacar casos de sucesso. Como é que essas igrejas atuam? Como é que elas arrecadam mais fiéis? Manda um gajo qualquer lá para o altar, vai lá, pega no microfone e vai e fala. Ai, eu bebia muito, não sei o que, minha vida não estava boa, tudo estava a correr mal, nenenene, nenenene. Mas, desde que entrei nessa igreja, tudo mudou. Vamos para irmão. Aqui mesmo resolve, aqui faz milagre. Isso é o quê? É destacar casos de sucesso, é destacar casos de sucesso. Se você não contar história, não destacar casos de sucesso, pai, ai, Jesus Cristo. Na verdade, as coisas que eu estou aqui a falar. O sonho vende-se, o sonho que eu estou a dizer que você tem que vender durante a apresentação, vende-se assim, contando história, destacando o caso de sucesso, respondendo a pergunta. É assim que se vende o sonho. Não deixa dúvida, rompe todas as objeções, explica tudo o que poderia correr bem, tudo o que poderia correr mal. Explica, estás a vender sonho. É venda garantida. Depois vamos discutir preços se são outros 500, mas é venda garantida. Bom, oferecer recursos adicionais. Vou dar um exemplo. Isso, quando é que eu fiz? Eu não me lembro. Fui vender um software, fui lá, SiliqueRP, eles queriam por acaso o nosso plano prata, que é o plano mais, nessa altura que estou a gravar o vídeo, que é o plano mais caro do SiliqueRP, ok? Só que ele tinha mais do que uma loja, eram 3 lojas, eram 3 lojas, desculpem, eram 3 lojas, e aí ele queria um desconto. Então o que é que eu pensei? Não vou fazer desconto, vou fazer diferente. Disse assim, se você tem 3 lojas e quer o Silica para as 3 lojas, então, em vez de eu te fazer desconto, eu vou te oferecer o Silica RH. Como assim o Silica RH? Sim, vais poder processar salário, fazer não sei o que, não sei o que. Oh, fechado. Fechado. Eu ofereci um outro recurso. E você pode oferecer esses recursos. Você pode oferecer esses recursos. Você pode oferecer esses recursos, ok? Isso é um dos truques que se tem. Você não pode ir com tudo fechado. Você tem que dizer, não, olha, ele faz isso, mas também posso te oferecer isso. Por exemplo, eu já ofereci pistola, aquela pistola laser, já ofereci impressora térmica, já ofereci dispositivo biométrico. Oferece alguma coisa, eu vou lá, use a tua criatividade para fazer isso, ok? Use a tua criatividade para fazer isso. Ok? Bom, eu vou resumir, para fechar a aula de hoje, vou resumir. Sempre que estiveres no meio de uma apresentação, não esqueça, deves vender um sonho. Deves vender um sonho. Tudo que eu falei aqui é para no final das contas você vender um sonho. Mas não minta, só venda um sonho. E uma das boas maneiras de você vender sonho, esquece funcionalidade, mas fala dos benefícios. Conta história. Dê exemplo de casos de sucesso. Dê exemplo de casos de sucesso. Ok, pessoal? Então, este é o que eu tinha para falar aqui na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar sobre objeções.
Lembro que eu falei que para responder a todas as perguntas, né? Muitas das perguntas são objeções. E agora, como você vai. Quais são as principais objeções do mundo do software e como você ultrapassar essas objeções é o tema que está reservado para a próxima aula, ok? Então, muito obrigado e nos vemos na próxima.